Domingo, dia 16 de agosto de 2026. Solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos celebrar mais uma vez essa solenidade que tem tanto a ensinar-nos. A palavra de Deus que nós ouviremos hoje nos dá a possibilidade de crescermos numa reflexão que é uma verdadeira catequese, uma catequese fortíssima, que faz com que nós compreendamos a grandeza de Deus e o seu amor por todos nós. Vamos ouvir com atenção o Santo Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Assunção de Maria, que nós lembramos todas as vezes que rezamos os mistérios gloriosos no 4º mistério, é um acontecimento tão importante que ele deve ser celebrado com um número maior de fiéis. Por essa razão, a Igreja, aqui no Brasil, tomou essa decisão de transferir a celebração dessa solenidade sempre para o domingo mais próximo. Quando não cai no domingo, então ela é colocada num domingo para que todos nós possamos celebrar e aprender com esse grande e maravilhoso evento que hoje nos é proposto. Vejam bem, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, do Apocalipse de São João, ele narra a visão que teve dizendo: abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Depois, ele continua a visão, e então apareceu no céu um grande sinal. É interessante que antes do grande sinal, ele vê a arca da aliança. E aí, a gente para um momento e pensa: a arca da aliança, que é tão falada no Antigo Testamento, era uma arca construída para ser o sinal da presença de Deus com o seu povo.
Mas Deus não estava presente ali dentro daquela arca. Nossa Senhora, ao dizer sim ao anjo no momento da anunciação, torna-se a arca da nova e eterna aliança. A presença de Jesus no ventre de Maria é a certeza de que Deus está conosco. Ele realmente se fez um de nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque ele continua Deus. Deus e homem verdadeiro. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ela é a arca da nova aliança. O Senhor se faz presente no ventre dela, e ela é preparada para aquele acontecimento. É por isso que ela é preservada do pecado, imaculada desde a sua concepção. É por isso que Nossa Senhora, no término de sua vida terrena, passa rapidamente pela morte, como se ela tivesse cochilado. Um cochilo rápido. Sabe aquele soninho rápido? Foi assim a morte de Nossa Senhora, e rapidamente ela volta à vida. E é interessante que nós meditemos sobre isso, porque na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai nos lembrar que Cristo ressuscitou por primeiro. Ele diz: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou por primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a primícia, né? É aquele que por primeiro vence a morte, mas Nossa Senhora é a segunda a experimentar essa dádiva. Queridos irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa nós estarmos meditando essas verdades que dão sentido à nossa fé. Quantos de nós nutrimos um grande amor, uma grande devoção por Nossa Senhora, e ouvindo essas palavras que o Espírito Santo nos concede, compreendemos quão maravilhoso é nós cultivarmos essa devoção por aquela que foi escolhida por Deus para ser a arca da nova aliança, aquela que passou rapidamente pela morte e voltou à vida, e foi levada ao céu. Essa é a diferença nas palavras. Quando nós rezamos o segundo mistério glorioso, nós meditamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, porque ele sobe por conta própria, porque ele é Deus. Já a Nossa Senhora, no quarto mistério, nós meditamos a assunção de Maria ao céu. Ela é levada. Por ser criatura, ela precisa ser levada. Ela é levada ao céu. É bonito quando a gente vê certas representações da iconografia bizantina que mostra Nossa Senhora enfaixada em lençóis como se fosse uma criança nos braços de Jesus. O inverso daquilo que nós costumamos ver, que é Jesus nos braços, Jesus menino, criança nos braços de Maria Santíssima, no momento em que a tradição ortodoxa quer expressar essa beleza da Assunção de Maria, coloca a imagem de Jesus Cristo levando nos braços sua mãe. É muito bonito, e para nós que temos um amor tão grande por nossas mães, nós imaginamos quão grande é o amor de Jesus Cristo pela sua mãe e o respeito que nós temos que ter por ela. Queridos irmãos e irmãs, quando alguém tem uma verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ele não sente dificuldade em compreender essas coisas. Quando uma pessoa vem com aquelas afirmações terríveis de que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, de que ela não foi concebida sem pecado, de que ela não foi assunta ao céu, essas afirmações denotam uma coisa muito clara. A pessoa que fala assim não acredita que Jesus é Deus. Quanto mais eu tenho consciência que Jesus é Deus, tanto mais eu compreendo que tudo aquilo que Deus realizou em Maria, como ela mesmo fala no evangelho que nós acabamos de ouvir,
quando ela diz que grandes coisas fez por ela o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Essas grandes coisas em favor de Maria foi tudo o que Deus fez para prepará-la como a arca da nova aliança. E essa arca não foi descartada, essa arca não foi abandonada, mas pelo contrário, essa arca que conteve em si a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne e habitou entre nós, essa arca foi levada para o céu. Queridos irmãos e irmãs, meditar sobre isso enche o nosso coração de júbilo. Eu digo a vocês com muita sinceridade que eu fico a ponto de chorar de emoção só de meditar sobre a grandeza daquilo que nós hoje celebramos. Se você já foi para a missa, agradeça de coração esse acontecimento. Se você ainda não foi, vá e faça desse momento especial da Santa Missa o momento da sua ação de graças por tudo aquilo que nós celebramos. O Evangelho nos diz que Nossa Senhora, depois que recebeu a visita do anjo e soube que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador e deu o seu sim para esse chamado de Deus, ela partiu apressadamente para ir com a sua prima, até a sua prima Isabel, que o anjo disse estava grávida na velhice e era o 6º mês. E Nossa Senhora permaneceu 3 meses com Isabel. É interessante nós observarmos tudo isso, até a cronologia dos fatos é muito bonito. Nossa Senhora permaneceu 3 meses até o menino nascer. Ela já estava no 3º mês e voltou para sua casa até o momento que ela própria tivesse que dar à luz. E quando ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel, Isabel começa a louvar a Deus, prorrompe num brado de alegria. Eu imagino Isabel com os braços levantados, louvando a Deus com grande alegria, com grande júbilo, dizendo que até a criança no ventre dela tinha pulado de alegria ao perceber quem se aproximou, ou os que se aproximaram. Maria Santíssima e no ventre dela o Verbo eterno do Pai. Queridos irmãos e irmãs, sabe aquilo que me vem muito rapidamente na minha reflexão? É que nós temos a oportunidade de receber na boca ou nas mãos, quando estamos preparados na Santa Missa, a presença real de Jesus e nem sempre a gente se alegra assim, como João Batista se alegrou e Isabel também com ele. O que é que falta? Certamente falta da nossa parte uma adesão maior a Jesus Cristo, uma compreensão da grandeza da presença de Jesus na Santíssima Hóstia. Quando a gente se aproxima para receber a Eucaristia, nós não estamos recebendo um pedaço de pão, mas nós estamos recebendo naquele momento o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande deveria ser a nossa alegria. Peçamos ao Espírito Santo essa graça, assim como ele suscitou em Isabel e no menino no ventre dela, João Batista, aquela alegria tão grande, que ele suscite em nós também essa alegria. Queridos irmãos e irmãs, são tantas as lições que essa liturgia de hoje nos dá, mas eu gostaria de deixar com vocês isso que nós acabamos de refletir. E voltando na primeira leitura, é interessante a visão que o evangelista João tem quando ele diz que apareceu no céu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E aí, de repente, aparece um dragão, cor de fogo, que quer devorar o filho daquela mulher que está grávida assim que a criança nasça. É interessante que quando Jesus nasce, logo em seguida, Herodes toma a decisão de matá-lo e manda matar todas as crianças que estavam ali naquela região. E aí acontece aquela carnificina que a gente chama de o martírio dos santos inocentes, que testemunharam Jesus Cristo ainda sem conhecê-lo, sem falar, muitos deles ainda sendo amamentados e que morreram por conta da maldade daquele homem que representava o poder
dominado pelo mal e, infelizmente, numa atitude de loucura, cego pela sua vaidade, faz com que aconteça aquela tragédia tão grande que nós celebramos logo depois do Natal, quando no dia 28 do mês de dezembro, a gente celebra o martírio dos santos inocentes. Queridos irmãos e irmãs, a mulher dá à luz e a criança é levada para um lugar seguro e ela se refugia também no lugar longe daquele dragão. Mas antes que ela se refugiasse, ele vomita para tentar submergi-la, mas não consegue, porque ela é cheia de graça. É interessante que Nossa Senhora, no livro azul do movimento sacerdotal mariano, ela fala que as pessoas que tramaram e que tentaram de todas as formas ocultar a sua devoção, convencer os outros de que não deveriam ter a devoção por ela, todas essas pessoas são o vômito desse dragão que tentou submergir a devoção mariana, mas não conseguiram. Queridos irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um abençoado domingo sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, no dia da sua Assunção, e que Deus Todo-Poderoso abençoe e vos guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a vocês que compartilhem com outras pessoas essa mensagem, peçam para se inscrever no canal e lembrem que eu rezo por vocês todas as santas missas, pedindo que o Senhor vos proteja e vos guarde sempre. Fiquem com Deus.